No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito do Nando Moura, desse último vídeo que ele lançou aqui, PEC dos Bandidos. Será que ele está sendo coerente, falando a verdade ou algo do tipo? Como eu já falei em outros vídeos, a gente analisa sem partido algum. Vamos falar apenas fatos. Então sem mais delongas, como sempre eu digo, vamos ao vídeo dele aqui. PEC da blindagem. Na realidade é a PEC da bandidagem. É o maior Concordo. escândalo já feito com o povo brasileiro. Políticos corruptos não serão investigados, serão julgados por eles mesmos antes que aconteça qualquer coisa. E para entender a PEC da blindagem, principalmente aquilo que aconteceu nos bastidores, é necessário que você entenda que primeiro foi legalizado o roubo de Luiz Inácio Lula da Silva no Mensalão e no Verdade. Petrolão através do orçamento secreto. E quem é que colocou para frente o orçamento secreto? Um mito. O senhor Jair Bolsonaro. E neste orçamento secreto, diversos daqueles que eram os aliados do mito desviaram muito dinheiro de emenda parlamentar Isso é para verdade. os próprios bolsos, para empresas deles próprios, para offshore, para fora do país, para paraísos fiscais, e tentam se blindar de serem investigados. E aí jogam junto com os bolsonaristas. Nós votamos a anistia se vocês votarem a blindagem. E adivinha quem é que votou para favorecer os maiores bandidos deste país? Nicole. Ele mesmo, o senhor Nicolas Ferreira, um mamacote. Inclusive a justificativa do Nicolas foi ridícula. Ridícula. Vocês assistiram? Assistam lá. Ridículo. Vocês se lembram daquele debate E tem gente que acredita. que ele fez comigo? Onde eu disse que em 3 meses ele estaria lambendo as... Esse debate do Nando com o Nicolas foi ridículo, meu irmão. Eu nunca vi uma pessoa chegar com tanta marra num lugar e tomar uma surra assim. Eu gosto muito de UFC, tá ligado? Foi tipo... Seria tipo o Conor McGregor com o José Aldo. Só que aqui nesse debate o Nando era o Conor e o Nicolas o José Aldo. Só que quando chegou lá, quem tomou uma surra foi o Conor e não o José Aldo. Que na vida real foi o Conor que meteu a porrada no José Aldo, né? botas do Valdemar E o pior é que ele conseguiu perder um debate estando correto. da Costa Neto? Pois é, está. Será que tá baixo? Inclusive, depois de participar do mesmo partido, cujo presidente ele chamou de criatura abjeta, 3 anos depois, agora ele vota pelo projeto que vai dar blindagem total a todos os políticos corruptos desse país. Sim, queremos ser blindados mesmo. Não é à toa que ele tentou tirar esse debate do ar, Não só aos políticos, mas também aos presidentes de partido. entrando na justiça para que ele fosse derrubado e perdeu vergonhosamente também. O debate onde ele chama o presidente do partido, o cara que ele fez votar para blindar políticos corruptos, Valdemar Costa Neto, ele chama de criatura abjeta, imunda da política. É isso aí. Mas quem fala a verdade é o grande traidor. Quem fala aquilo que vai acontecer, porque é só não negar a gravidade, é que está maluco. E nós vamos falar também a respeito do Kim Kataguiri, que votou favorável à anistia, traindo o próprio discurso do MBL para farmar uns votos de bolsonaristas enquanto faz o jogo duplo. Nós vamos ver tudo isso no vídeo de hoje. Tem que ser punidos, os acampamentos têm que ser derrubados, tudo isso tem que acontecer. Até porque eles não são inimputáveis, eles são idiotas e idiotas têm que ser responsabilizados civil e criminalmente pelos seus atos. Antes de começar, se você me assiste todos Prestaram atenção no que o Renan falou? os dias aqui, eu peço para que você verifique a sua inscrição nesse canal. Cara, na moral, ó, esse jeito do Nando Moura, ele acha que ele é um personagem, cara. Ele chega pra cá e fica... Ele acha que tem algum filtro de cinema aqui e você tá vendo um filme e você fala, caralho, esse personagem é pica, meu irmão. Aqui. Tenho certeza que você não está. Pra vocês terem a noção de como ele aqui é um personagem, é só pegar vídeos antigos dele, que ele não falava dessa forma. Hoje em dia ele acha que ele cisma que ele é o Wolverine, ou o Batman, que é o que luta sozinho, que não sei o que. E tá vivendo esse personagem doido. Eu quero fazer um react junto com vocês do vídeo da Malu Gaspar. A Malu Gaspar é uma das jornalistas que eu admiro. Ela escreveu o livro Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês se o Nando Moura tá falando a verdade e ou ele tá sendo coerente como ele diz que sempre foi, né? Deixa eu ver aqui que tá meio torto. A organização que mostrava os tentáculos corruptos da quadrilha petista junto com a Odebrecht. E agora, ela revela o que aconteceu nos bastidores para que todos esses políticos façam essa farsa para cima de você. Enquanto nos devoram todos os meses, dilapidando o nosso dinheiro de impostos,
e blindando as suas próprias corrupções. Vamos lá? Vamos Você reagir provavelmente já ao vídeo da Malu Gaspar. sabe que a Câmara dos Deputados aprovou nessa semana a PEC da blindagem, ou da bandidagem, que na prática vai impedir a investigação de parlamentares acusados de cometer crimes. Você talvez não saiba é como o presidente da Câmara, Hugo Mota, conseguiu essa proeza. A proposta de livrar deputados e senadores dessa coisa desagradável que é a aplicação da lei já circula no Congresso desde 2021, mas até agora... Inclusive naquela Eu, reagindo Nando, reagindo a Malu Gaspar. época, os petistas, os pissolistas e o cacete eram favoráveis. E agora eles querem que nós batamos palmas para eles porque são contra. Estão lutando aí contra a corrupção, é o cacete. É tudo um grande jogo de interesse. Isso aqui foi o grande presente que a direita deu. A direita conseguiu dar o presente para a esquerda de olha como nós somos patriotas, porque teoricamente é a esquerda que está defendendo o Brasil dos Estados Unidos, né? Estão sendo os patriotas. E agora deram para eles o benefício de poderem falar que eles também são contra a corrupção. Tem noção? A esquerda dizendo que é contra a corrupção. Esse foi um dos maiores presentes que a direita deu para eles. Que a Porque direita não é o deles quer- nas retas, porque agora são os bolsonaristas na reta, agora eles votam contra. Tudo é um grande teatro de interesses. Mas até agora, todas as versões tinham sido derrubadas muito por causa da reação da sociedade. É Só que o claro. parlamentar brasileiro é do tipo que não desiste nunca. Principalmente se ele estivesse sendo investigado no Supremo por desvios de recursos de emendas do orçamento. E aí tem muita gente, especialmente no Centrão. A chance que eles esperavam surgiu no início de agosto, quando os bolsonaristas invadiram o plenário da Câmara e sequestraram a cadeira do Hugo Mota em protesto contra a prisão domiciliar do Bolsonaro pelo Supremo. Ali nos bastidores, o padrinho político do Mota, o ex-presidente da Câmara Arthur Lira, articulou um acordo pelo qual os bolsonaristas liberariam o plenário em troca da votação da PEC da blindagem mais a anistia aos golpistas do 8 de janeiro. O Guinho disse que não tinha nada a ver com tal acordo, mas desde que o julgamento do Bolsonaro no Supremo acabou, ele trabalhou sem parar para costurar um pacto pela aprovação dos dois projetos, com o governo, com a oposição, com o Supremo, com tudo. Para os ministros, o Hugo disse que sem a PEC não conseguiria barrar a anistia radical, aquela que tem o perdão ao Bolsonaro. Para o Lula, falou que sem a PEC, o Centrão não votaria as prioridades do governo, como a medida provisória que amplia a isenção na conta de luz para baixa renda e a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Os bolsonaristas, ele convenceu Uma que mão só lava a a aprovação outra. da blindagem faria o Centrão livrar o Bolsonaro da cadeia. Mas tinha uma coisa, para o plano funcionar, ninguém podia contar nada para os jornalistas, senão haveria uma nova reação e melaria tudo. E assim foi. Na terça-feira, em poucas horas, o texto brotou na pauta da Câmara, ganhou novo relator e ainda entrou em votação. O governo liberou seus deputados para votar como quisessem, o PL depositou um caminhão de votos a favor e o STF assistiu a tudo em silêncio. No dia seguinte, a isenção na conta de luz foi aprovada e a votação da urgência para anistia também. Mas o governo ainda espera a aprovação do projeto do imposto de renda e os bolsonaristas também ainda não sabem se ao final vão ter ou não a anistia. Só quem conseguiu o que queria foi o Centrão. Se a blindagem passar no Senado, o que não vai faltar é chefe de facção, miliciano, contrabandista e sonegador gastando os Fez um tubos vídeo para se disso. eleger e nunca mais ser importunado pela justiça. Tudo junto e misturado, financiado com o nosso dinheiro e ainda rindo da nossa cara. Como você pôde testemunhar, o discurso do político pouco importa. Ele é sempre mentiroso. É aquilo que acontece nos bastidores, é aquilo que eles cochicham nos gabinetes, são os pactos das trevas que firmam nos corredores entre as votações que realmente importam. Kim Kataguiri votou contra a PEC da blindagem, porque não havia nenhum interesse em votar a favor. Assim, Como que não? Se o Kim Kataguiri, ele poderia muito bem votar a favor, porque essa PEC, ela estende o foro privilegiado para presidente de partido. E o Renan Santos é presidente de partido. Então, ele também teria interesse em votar a favor, ou não também. assim como o PT e o PSOL. Mas votou a favor da anistia, que visa beneficiar Jair Bolsonaro pela rápida tramitação da anistia, sem passar por Comissão de Segurança Pública, sem passar por Comissão de Constituição e Justiça, porque se isso é contrário justamente ao próprio discurso da liderança do MBL. Na hora de parar de passar a mão na cabeça dos doidinhos. Ó. Tem que ser punidos, os acampamentos têm que ser derrubados, tudo isso tem que acontecer. Até porque eles não são inimputáveis, eles são idiotas e idiotas têm que ser responsabilizados civil e criminalmente pelos seus atos. E não há nada na direita, enquanto movimento e grupo político, óbvio que há jornalistas, influenciadores, poucos, muito bons. Tô destacando-se ontem o Felipe Moura Brasil foi muito bem, o Nando Moura é muito bom, André Guedes, André Matos, vocês sabem, a turma toda ali é ótimo. Agora como grupo político, o único que tem é o MBL. Agora eu não sou tão Ele falou que o Kim votou a favor da anistia para proteger o Bolsonaro. Será que é verdade?
Vamos ouvir do Olha, próprio boa noite, prazer aqui. estar aqui com vocês. Primeiro que a direita é muita gente, né? Os bolsonaristas, eles vão trabalhar para turbinar o texto, por assim dizer, e livrar o Bolsonaro. Mesmo porque, apesar do discurso dele ser, olha, é a morte do Clezão, é a Débora do Batom, é a velhinha com a Bíblia na mão, as mensagens, né, que foram vazadas entre o Jair e o Eduardo e o Malafaia deixam muito claro que a intenção é anistiar o Bolsonaro, ainda que isso signifique sacrificar aquelas pessoas que eles estão dizendo defender. Então, do meu ponto de vista, primeiro, essas pessoas foram usadas covardemente por Jair Bolsonaro, porque ele incentiva que elas acampem em frente aos quartéis. Os filhos convocam para essas manifestações. Os deputados bolsonaristas participaram da convocação dessa manifestação do dia 8, enquanto o Bolsonaro pega o avião presidencial e vai para os Estados Unidos. Então já começa aí da covardia, da frouxidão dele de fugir, enquanto ele manipula essas pessoas para depredação de patrimônio público. E aí entra um ponto que com certeza eu divirjo do Chico. Eu não acho que essas pessoas tinham nem a intenção nem a capacidade de dar um golpe de Estado. Essas pessoas que vandalizaram o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Acho que elas precisam ser condenadas pelos crimes que elas cometeram, de dano ao patrimônio, de vandalismo. Isso é verdade. Eu concordo plenamente, né? Acho, inclusive, que vandalismo e dano ao patrimônio público, especialmente quando eu vejo aquela cena do relógio do Dom João VI sendo destruído, tem que ser punido com rigor. Agora, não com pena de tentativa de golpe de Estado, porque não é o caso dessas pessoas. A pena de 15 anos de prisão, né, e eu até... Né, na Nem sua assassino explicação pega você isso. colocou, olha, desenhado um texto em que a tentativa não se confunde com a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Isso nem sequer precisaria estar na legislação, porque já existe no direito penal a questão da consunção, né, de que o crime mais grave ele absorve os crimes mais leves. Isso sequer foi respeitado pelo Supremo Tribunal Federal. Ele considerou a mesma conduta como se ela se encaixasse em tipos diferentes e acumulou as penas. Então, para essas pessoas, eu defendo sim que elas respondam apenas por dano ao patrimônio e não por tentativa de golpe de Estado. Agora, para Jair Bolsonaro e para o seu núcleo duro, eu não defendo a anistia, e se eles estiverem no texto, eu não voto o texto. Deputado Chico Ale. Respondido? Cara, o bagulho tem que 5 dias, mano. Tem 5 dias. O Nando sabe disso, mas ele faz o vídeo de propósito. Porque ele sabe que, da mesma forma que o MBL tem as felinas, o bolsonarismo tem os bolsonaristas, o PT tem os petistas, o Nando tem a Hernandete. Vamos voltar ao vídeo dele. Bom assim. Agora eu sou burro, eu sou louco, eu sou um fracassado. Você não é fracassado, porque você ganhou muito dinheiro com fazendo vídeo, né? Sucesso. Porque nada fora do MBL, tudo dentro do MBL. Onde é que você já ouviu um discurso assim? E eu preciso ser destruído. A minha crítica se voltou contra o MBL. Para o político, ou você é um caminho para chegar até o poder, ou você é um obstáculo, absolutamente nada mais. Mas por que então Kim Kataguiri votou a favor da rápida tramitação da anistia que visa proteger Jair Bolsonaro sem passar por Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Segurança Pública, etc. Por quê? Interesse. É óbvio. Sabe-se lá o que foi cochichado nos corredores de Brasília. Ele agora pegou uma relatoria do caso do roubo do INSS, não é verdade? Que grande visibilidade. Agora ele pode farmar alguns likes, alguns views dos bolsonaristas que estão preocupados com aqueles... Tipo assim... Como é que eu posso dizer? É uma posição importante ser relator de um processo que está todo mundo cobrando, que alguém seja punido. Mas não, é só ele vai pegar uma coisa, vai formar uns likes. Não, em vez de ele falar assim, não, é isso aí, pegou. Agora a gente tem que cobrar o Kim para fazer para ter uma boa relatoria, para cair matando em cima dos caras, não ser aquela vergonha aquele das bets e do pancadão lá que o Rubinho Nunes passou sufoco. Mas não, pá, uns likes, caralho, mano. Foi que nem a parada do Guto lá, quando ele aprovou os projetos e os projetos foram barrados. Aí em vez de ele falar com o governador que barrou, não, o problema era o Guto. Pobres coitados que foram presos no dia 8 de janeiro, quando o senhor Kim Kataguiri está cagando e andando, porque senão teria feito algo antes a esse respeito. Apesar do discurso dele ser, olha, é a morte do Clezão, é a Débora do Batom, é a velhinha com a Bíblia na mão, as mensagens que foram vazadas entre o Jair, o Eduardo e o Malafaia deixam muito claro que a intenção é anistiar o Bolsonaro, ainda que isso signifique sacrificar aquelas pessoas isso que todo eles mundo estão sabe. tentando defender. Faz porque entende uma maneira... Ele pegou uma parada cortada, porque se for o vídeo todo, é exatamente o que a gente está dizendo aqui. É claro que os bolsonaristas querem anistiar o Bolsonaro, só que eles não vão conseguir através dessa PEC, pô. A PEC só vai pra frente se tirar o Bolsonaro. De se beneficiar politicamente. Da mesma forma que votaria a favor da PEC para blindar políticos, caso estivesse na reta o leão que humilha
mãe de família que faz e ensina como fazer pudim. Mas ele tá, porra. Essa PEC ela favorece os presidentes de partido. E o Renan é o quê? Então, lógico, era mais viável o Kim votar a favor. E não votou. Sim, se sente macho, né, ao fazer isso. Caso estivesse na reta, o gnomo da lingueta, o guerreiro de Kiev, o Tour de Blonde completo. Caso estivesse na reta, o Ben Pontes, que curte e chama de irmão o neonazista Vicky Vanilla e ganha como punição por isso um cargo no gabinete do Guto Zacarias de 12 mil reais. Se estivesse na reta, o Gutinho também, que encheu o seu gabinete de assessores, amigos ali do Renan Santos, 22 assessores, gastando mais do que o PT e o PSOL, enquanto eles mentem para caralho em cima de você. E ainda faz o seguinte, diz e ensina como ser maquiavélico aos bolsonaristas. Vejam só que discurso cínico do nosso japonês Kim Katetanol, que votou junto com o PT e o PSOL para batizar a gasolina do povo brasileiro com Olha o que ele tá falando. 30% de álcool. Gasolina. Sobre etanol na gasolina, vamos lá, nós tínhamos duas opções de negociação com o relator. Tinha duas opções. Ou a gente estabelecia o limite em lei para o governo aumentar o etanol na gasolina, ou a gente deixava sem limite nenhum. É muito fácil, seria muito fácil para mim não votar ou votar abstenção para me fazer do limpinho ideológico. Mas na vida real, você precisa agir com a ética da responsabilidade. Diferente de quem vive a vida vendendo lenço, né, vendendo vídeo para defender que o Brasil não tem nenhum tipo de solução, então não vale a pena nenhum trabalho político para cá, o que realmente importa é sair do país, ou pelo menos fingir que a pessoa vai sair do país vendendo um curso que na realidade é para que o próprio... Enfim, ele já respondeu. Ou era até 35, ou era sem limite. Ele escolheu o menos pior. Mas o Nando vai ficar repetindo. E as pessoas vão ficar acreditando, né? Porque tem uma boa parcela que acredita. E uma mentira contada várias vezes acaba... Votei pelo máximo possível de etanol na gasolina para que o PT não colocasse o máximo possível de etanol na gasolina. Tá vendo? E agora, votei pela rápida tramitação da anistia que visa proteger Jair Bolsonaro para que depois vote contra qualquer anistia que vise proteger Jair Bolsonaro. E o gado imbecil do MBL sorve o vômito da mentira como se fosse da mesma forma que o gado dele fica assim. Paraíso. Agora vejam só. Que veja, uma coisa muito simples que eles poderiam ter feito é o seguinte, eu explico pra vocês. Olha, e eu discordo completamente dessa negociação, tá? Porque negociação que envolve os meus princípios, os meus valores, eu não participo. Ah, você não participa. Mas quando é pra dizer que vai pegar o fundão eleitoral pra justificar os seus amigos que mamaram na caixa de papelão e mamaram nos clipes patéticos, aí você vai. Eu prefiro novo perder bagulho. por falta de dinheiro e não usar o fundo eleitoral, mas manter a minha coluna ereta, manter a minha postura reta, manter os meus princípios e valores e a minha alma intactas do que utilizar essa imoralidade. Quantos milhões foram de fundão eleitoral pra galera do MBL? Eu não participo de negociações que visem meus valores e meus princípios. Fundão, tá? Negociação, tá? Porque negociação que envolve os meus princípios, os meus valores, eu não participo. Você não participa, mas quando foi pra votar pra aumentar o valor de etanol em 30% na gasolina De novo, do povo a mesma brasileiro, coisa. você vai lá e votou junto com o PSOL, não é verdade? Vamos continuar. Ele vai ensinar o plano maquiavélico pros bolsonaristas. Preste atenção. Enquanto tiver faltando uma dipirona no hospital, faltando qualquer recurso pra escola, pra segurança, eu não sou a favor de nada. Por mim, não tinha dinheiro público pra financiar a campanha de ninguém. Mas se eles fossem estratégicos, mesmo vendendo seus princípios e valores em troca da anistia pro Bolsonaro, eles poderiam ter feito o seguinte. Olha, Centrão, eu voto o primeiro turno da PEC da blindagem, mas antes de votar o segundo turno, a gente vota a anistia pro Bolsonaro, pra eu garantir que vocês vão cumprir o acordo, e aí, no segundo turno, a gente volta e vota de novo a PEC da blindagem pra vocês, e ambos os lados saem ganhando. A gente solta o Bolsonaro, vocês garantem que não são presos pelos seus escândalos de corrupção. Não fizeram. Entregaram toda a parte do acordo antecipadamente, aí quando chegou na hora do Centrão cumprir, eles basicamente fizeram os bolsonaristas de otários. Então, esse vídeo é pra vocês entenderem. É o cara que chamava o Ricardo Nunes de bandido e depois, em troca de uma subprefeiturazinha, vocês viram tudo o que aconteceu. Ele se vende como alternativa ao bolsonarismo, mas consegue ser, inclusive, pior do que ele. Se um dia esses caras chegarem ao poder... Porra, na moral, tu, Kenandete, você acha que os caras são pior do que os bolsonaristas? Uma outra coisa que eu lembrei que eu ia deixar passando batido. Voltando mais um pouco do vídeo, o Nando chama a galera aqui de nazista, não sei o que. Então vamos ver o que ele colocou aqui. Ele botou: esse paspalho não foi em um podcast defender a liberdade de nazista? Sim, nazista. Será mesmo? Ninguém acha em sã consciência
que o Kim Kataguiri, que é um deputado, sim, bom, é um deputado com um dos melhores mandatos, excelente mandato, ninguém acha, eles são conscientes, que Kim Kataguiri defenda o postismo, mas nem por um segundo. Se você acha uma coisa dessas, é porque você caiu na narrativa aí da Beautiful People e da galera. Não é isso. Aliás, estava vendo ontem o Jornal Nacional, e como o William Bonner apresentou os dois ali, o cara que não está sabendo da história, que não sabe quem é Kim Kataguiri, não sabe quem é o monarca, acha que são os dois maiores criminosos desse mundo, e você sabe que não é isso. E você falar uma coisa dessa, que os caras defendem postismo, que os caras são do postismo, você está sendo ou absolutamente desonesto, né? Ou você caiu na narrativa desses caras aí. A respeito do postismo é o seguinte, cara, nas declarações do Bonner, mas o postismo... Não preciso nem continuar, né? E esse vídeo ele apagou do canal dele. E o cara há 4 dias coloca aqui: esses paspalho não foi um podcast defender a liberdade de um nazista? Liberdade de ser nazista? Sim, nazista. Pode ter a mais absoluta certeza. Você vai sentir saudades da quadrilha petista e da quadrilha bolsonarista, porque eles são infinitamente piores e mais perversos. Se você não sabe do que eu tô falando, eu quero que você testemunhe. É que ele vai falar outra coisa. Mas tá vendo? Ele tá insinuando que nesse vídeo aqui, o Kim, ele tá dando tipo uma dica pro bolsonaristas, não sei o que, no modo cinismo. E o Kim falou que, ó, eu discordo disso, não sei o que. Só que tem vídeo do Nando, mano, falando assim: no mundo ideal, o STF tinha que acabar, que não sei o que e tudo mais. Porra, seria muito fácil fazer a mesma coisa que o Nando tá fazendo, né? Mas enfim, esse aqui foi o react de hoje. Isso é pra provar que o Nando é um personagem. Você pode até seguir o cara. Ele fala algumas coisas verdade, outra. Mas só que a grande maioria é isso aqui. É hipócrita. Você pode seguir também esses carinhas aqui, mas fica todo mundo de olho, mano. Não se pode acreditar cegamente nesses caras, não. Pegou a visão? Até a próxima.